Pausa. Esse é o intervalo desde a última vez que o mercado americano chegou nesse nível de avaliação. Não acontecia desde 1870. Desde antes da invenção do automóvel, do telefone, da eletricidade residencial. E o Warren Buffett, o cara que construiu 900 bilhões de dólares em patrimônio comprando quando todo mundo vendia. Acabou de soar o alarme mais alto da última década. Mas aqui está o ponto que ninguém está falando. Esse sinal não é só sobre Nova York. Ele está se propagando direto para a B3, para o Real, para a Selic, e para o portfólio de qualquer investidor brasileiro que tenha exposição internacional ou que esteja apostando na queda do dólar em 2025. Tem uma variável específica que os gestores dos maiores fundos multimercado do Brasil, os caras do Verde Asset, da Kinea, da Legacy Capital, estão monitorando agora. E não é a próxima reunião do Copom. Não é o resultado do Vale 3 no próximo trimestre. Não é nem o dólar batendo R$ 6. É o que acontece com o fluxo de capital global quando o mercado mais caro dos últimos 155 anos finalmente corrige. E onde esse dinheiro vai parar? Antes de te dizer onde vai parar, você precisa entender exatamente o que acabou de acontecer nos Estados Unidos. Porque sem esse contexto, você vai tomar a decisão errada. Vamos aos números. O índice S&P 500 está sendo negociado a um múltiplo CAP. O PL ajustado ciclicamente por Shiller, de aproximadamente 37 vezes. Para você ter noção, a média histórica é 17 vezes. O pico da bolha da internet em 2000, que destruiu 5 trilhões de dólares em riqueza em 2 anos, foi de 44 vezes. Estamos em 37. A última vez que o mercado americano sustentou esse nível de valuation por tempo prolongado foi em 1870, 155 anos atrás. Buffett não está falando isso em entrevista. Ele está mostrando com o dinheiro. A Berkshire Hathaway está sentada em 334 bilhões de dólares em caixa. O maior colchão de liquidez da história da empresa em 59 anos de operação. Ele vendeu ações da Apple, reduziu posição em Bank of America e simplesmente parou de comprar. Quando o maior investidor do mundo para de comprar em uma das maiores altas da história. Isso não é pessimismo. Isso é o dado mais importante que você pode ter. E a frase que ele usou na última carta aos acionistas foi cirúrgica. Investidores estão comprando nada além de esperança. Esperança de que os lucros vão justificar os preços. Esperança de que a inteligência artificial vai transformar cada empresa do índice. Esperança de que dessa vez é diferente. Spoiler: nunca é diferente. A última vez que os analistas disseram que era diferente foi em 1999. E o Ibovespa, sim, o nosso índice, despencou quase 50% entre 2000 e 2002 por contágio. O Brasil não estava nem na crise. Estava pegando carona no tombo. Então, o que isso significa concretamente para quem investe na B3 hoje? Primeiro, os exportadores são os mais protegidos. Se uma correção forte nos EUA acontecer, o dólar tende a se valorizar contra moedas emergentes.
É o movimento clássico de flight to quality. Dólar subindo significa receita em dólar subindo para empresas como VALE3 e PETR4. A Vale exporta minério de ferro cotado em dólar. A Petrobras exporta petróleo cotado em dólar. Uma correção externa que empurre o dólar para R$ 6,20. R$ 6,50 pode na verdade aumentar a receita em reais dessas empresas. Mas atenção, isso não é automático. Depende do que acontece com as commodities simultaneamente. Se a correção americana vier acompanhada de desaceleração global e queda no preço do minério, cenário que aconteceu em 2015, a VALE3 vai sofrer dos dois lados. Segundo, os setores mais destruídos seriam os de crescimento doméstico alavancado, empresas de varejo, construtoras, empresas de tecnologia brasileira listadas na B3. Por quê? Porque uma correção americana de 20%, 30% eleva a percepção de risco global. Isso faz os investidores estrangeiros, que detêm fatia relevante do free float de muitas empresas brasileiras, sacarem dinheiro da B3 para cobrir perdas lá fora. O Ibovespa pode cair não porque o Brasil está ruim, mas porque o Brasil virou liquidez para quem precisa de caixa em dólar. Terceiro, o Tesouro Direto vira protagonista nesse cenário, com a Selic em 14,75%, onde o mercado precifica o pico desse ciclo de aperto do Banco Central. Você está recebendo a maior taxa real do G20 para um ativo soberano. NTNB com vencimento em 2035 pagando IPCA mais 7,5% ao ano. Isso é um retorno real brutal. Se o ambiente externo deteriorar e o capital global buscar proteção, paradoxalmente, títulos brasileiros de curto prazo se tornam mais atrativos para gestores que já estão aqui. Porque a Selic protege contra a volatilidade. O que o dinheiro institucional está fazendo? Os fundos multimercado de maior porte no Brasil aumentaram posições vendidas em bolsa americana via derivativos no último trimestre. Você consegue ver isso no relatório de derivativos da B3. Há um aumento significativo em contratos de mini índice S&P negociados aqui mesmo, no mercado doméstico, quando os grandes estão se posicionando para queda lá fora. Vale a pena saber por quê. O Valor Econômico e o Infomoney cobriram o alerta de Buffett. O que eles não cobriram foi a conexão direta com o fluxo China-Brasil. Aqui está o ângulo que poucos estão discutindo. Se o mercado americano corrigir de forma agressiva, a resposta da China vai ser crucial. Pequim tem dois movimentos históricos nesse cenário. Ou estimula a economia doméstica com pacotes fiscais massivos, o que aumenta a demanda por minério de ferro e beneficia a VALE3. Ou retrai, aguardando o cenário global estabilizar. Em 2015 e 2016, a China retraiu. A Vale caiu 70% do pico ao fundo. Em 2020, a China estimulou. A Vale triplicou de preço em 18 meses. O que está sendo monitorado agora? O governo chinês já anunciou pacotes de estímulo em 2024. A questão é se eles têm apetite fiscal para repetir o movimento em 2025 caso o ambiente global se deteriore.
Dados de produção industrial chinesa do último trimestre sugerem desaceleração moderada, não colapso. Isso coloca a VALE3 numa posição de risco calculado, não de risco extremo. Segundo ângulo que a mídia não conectou, a situação fiscal brasileira muda o jogo internamente. O governo federal enfrenta pressão crescente sobre o arcabouço fiscal. O déficit primário continua sendo uma ferida aberta. Se o ambiente externo piorar e o real enfraquecer mais, o Banco Central pode se ver obrigado a manter a Selic em níveis elevados por mais tempo do que o mercado precifica, mesmo que a atividade econômica doméstica desacelere. Isso é estagflação no horizonte. E estagflação é o pior ambiente possível para ações de consumo doméstico. O ângulo do Bitcoin. Com o dólar potencialmente subindo e a percepção de risco elevada, o fluxo para cripto no Brasil historicamente diminui no primeiro movimento de aversão a risco. O investidor pessoa física vende Bitcoin para cobrir margem em outras posições. Mas no segundo movimento, quando o dólar já subiu e o investidor brasileiro busca proteção cambial sem comprar dólar diretamente, o Bitcoin volta a entrar no radar. É um ativo de segunda onda nesse ciclo. Framework direto, sem jargão, sem promessa. O investidor brasileiro que entender essa dinâmica antes da correção vai estar do lado certo. O que está comprando o índice americano no topo de 155 anos esperando que continue subindo? Está comprando exatamente o que Buffett disse. Nada além de esperança. O Banco Central vai começar a cortar a Selic ainda em 2025. Mas não porque a inflação doméstica vai cooperar. O motivo real é que uma recessão americana de 15% a 20% no S&P 500 vai reduzir o fluxo de capital para emergentes, pressionar crescimento global e dar ao Copom a cobertura política para iniciar o corte mesmo com o fiscal brasileiro ainda bagunçado. E quando esse corte vier, NTN-B longa vai ser o maior trade da B3 em anos. Não VALE3. Não PETR4. Não TEC. Título público prefixado e inflação. Concorda ou discorda?